coisa que eu não consigo deixar para o meio da mensagem. Coisa boa. O que eu quero dizer é, você não está nesse mundo a passeio. Você não está neste mundo a passeio. A sua vida tem um propósito. Amém? Você foi desejado por Deus. Sabe? Davi, no Salmo 139, Davi fala assim, Senhor, eu sei que você me sondas e que me conhece. Senhor, você sabe todos os meus caminhos. Davi fala isso, você sabe todos os meus caminhos, você conhece todos os meus dias. E Davi fala que o Senhor me formou, você me conhece ainda quando eu era uma substância informe. O Senhor já me conhecia. O Senhor me formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E Davi usa essa expressão, o Senhor me formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E quando eu li esse salmo, eu me lembrei de quando eu fazia faculdade, que eu fiz faculdade na área de saúde, e a gente tem a matéria de fisiologia. Não sei se alguém que já teve a oportunidade de saber. Fisiologia é o seguinte, ela estuda o funcionamento do corpo humano. Eu só chorava naquela aula, gente. Eu nem tinha um encontro real com Jesus como eu tenho hoje, mas é impossível o mundo e o ser humano ser formado do nada. É tudo tão, tão, tão perfeito. Que Davi já falou isso lá 3.000 anos atrás. Você me formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E isso ele fez para cada um de nós. Ele fez isso por nós. E é nesse entendimento que nós vamos falar hoje. Mas antes eu quero fazer uma oração para que o Pai abra o teu coração, te revele aí no seu íntimo como Ele te ama, como Ele se importa com você. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, Pai, pelas nossas vidas, pelo teu grande amor sobre as nossas vidas, Pai. Porque o Senhor nos formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Pai, nós não conseguimos dimensionar o tamanho que o Senhor é, O Senhor formou o universo, mas o Senhor se preocupa com cada um de nós, como se nós fôssemos filhos únicos. O Senhor olha para cada um de nós, se preocupa com cada detalhe da nossa vida, como se nós fôssemos únicos diante de bilhões e bilhões de seres humanos nessa face da terra. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor olha para cada um de nós. Amém. Amém. Graças a Deus. E o tema da minha mensagem é... Espera aí que o Fábio até perguntou se eu sei mexer nisso aqui. Ele tentou me ajudar, mas eu tentei. Vamos lá. Aqui. O tema da minha mensagem é o verdadeiro propósito da sua vida. E é sobre... Espera aí, estou um pouquinho fora do ponto. Antes de eu avançar com tudo aquilo que eu preparei, junto com o Espírito Santo, eu quero primeiro fazer algumas perguntas que parecem simples, mas que a resposta delas carrega o peso de uma vida toda. E as perguntas que eu quero te fazer é: por que ou para que você nasceu? É para pensar. Você já tem um entendimento. Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Por que você está aqui? Eu te disse no início da minha mensagem que você não está nesse mundo a passeio. Você não nasceu por acaso. Você não é um erro porque minha mãe não casou com meu pai, enfim. Não é um erro, você não é um erro. Deus planejou a sua vida. Deus sonhou com você. Se essas perguntas fossem uma prova de um exame nacional. O exame nacional, não sei se já passou, um pouco fora das datas, mas se essa fosse uma pergunta de um exame nacional, e você estivesse ali umas 3, 4 horas para responder,
no final desse tempo, o que você colocaria no papel? O que estaria no seu papel? Você teria prontamente palavras para escrever no seu papel, na sua prova? Ou você ficaria pensando? Ou seria daqueles que começa a escrever, aí, propósito da minha vida, apago. Escrevo, apago. Ou você tem certeza? Você tem certeza daquilo que colocaria no papel? Talvez se você fosse buscar aí na sua mente palavras para suprir essas respostas, você falaria assim, eu nasci para constituir uma família. Eu nasci para ser pai, nasci para ser mãe, para ser avô e avó. Eu nasci para isso. Eu sei que nasci para isso. Eu nasci, muitos respondem assim, eu nasci para construir uma carreira sólida. Eu nasci para ser médico, eu não tenho dúvida da minha vocação, nasci para ser enfermeiro, advogado, psicólogo, empresário, enfim, programador, estou olhando para as pessoas aqui, lembrando das profissões. Eu nasci para isso, é a minha vocação. Eu nasci para prosperar financeiramente. Foi para isso que eu nasci, para ter muito dinheiro, liberdade financeira e estabilidade. Viajar o mundo. Não sei se essas respostas estariam aí no seu papel. Mas a vida é infinitamente maior do que trabalhar e pagar contas. A sua vida, ela é muito além disso. A questão é, longe de Cristo, qualquer resposta sobre o seu propósito se torna vaga. Geralmente ele não é assim, gente. Geralmente ele é... Caiu? Oh, dó. João. Geralmente não, desculpa. Já fiquei no geralmente ali. Longe de Cristo, qualquer resposta sobre propósito se torna vaga, incompleta e limitada à nossa existência nesse mundo. Mas nós não fomos criados para esse mundo. Nós somos eternos. Nós fomos criados para a eternidade. Então, o nosso propósito não passa por essas razões terrenas. O nosso propósito está afirmado na eternidade. Amém? E aí, eu faço outra pergunta. E se você conquistou tudo isso? Você conquistou. Mas ainda tem um vazio dentro de você. Todas essas coisas terrenas você conquistou. Eu tenho dinheiro, eu tenho um carro dos sonhos, eu tenho uma casa maravilhosa, filhos maravilhosos, família, amigos, uma igreja para congregar, mas ainda falta um vazio aqui para ser preenchido dentro do coração. E aí, eu lembro de ver notícias, eu não sou de gravar nome de artistas, mas constantemente eu vejo em notícias, fulano, que era rico, que a gente fica estatelada assim, fulano, novo, milionário, famoso, cheio de vida pela frente, tirou a própria vida. Ou está passando por um momento de depressão tão profundo que se enfia em drogas, se coloca em situações que prejudica a sua saúde mental. Por quê? Por que isso acontece? Porque as pessoas tentam saciar com o mundo aquilo que só o espiritual consegue te saciar. Nada no natural vai ser possível saciar aquilo que falta dentro do seu espiritual. Porque nós somos um espírito. Possuímos uma alma e habitamos no corpo, mas nós somos um espírito. Então, nada deste mundo vai conseguir suprir essa nossa necessidade. Vai conseguir responder qual é o nosso propósito. Então, uma das causas que nos leva a isso é que a nossa vida nessa terra, nós somos... Eu vou botar, eu não sou boa de história, mas eu botaria aí que depois da Revolução Industrial, principalmente, a gente vive numa correria, sem fim. Por que eu falei da Revolução Industrial? Porque eu tenho depois um testemunho para falar. Mas nós vivemos sobre aquilo que produzimos, sobre aquilo que entregamos,
naquilo que conquistamos. E no nosso dia a dia, nós acordamos de manhã, ligamos as notícias, talvez, acordamos, tomamos o nosso café, trabalhamos, resolvemos os problemas do dia, ganhamos dinheiro, pagamos contas, dormimos, no outro dia, igual. Repetimos tudo de novo. Nós fomos condicionados a uma mentalidade de performance. Você precisa fazer, correr e entregar resultados para ter direito a ser alguém. Eu cresci com toda a boa intenção dos meus pais, mas eu cresci para ser alguém. Você tem que entregar, você tem que ser a melhor aluna, você tem que ser a melhor funcionária. Mas isso responde qual é o nosso propósito de vida? Não. E aí que eu queria trazer o testemunho. Um breve testemunho sobre a nossa vida. Nós viemos para Portugal e trabalhamos por 7 anos, eu e Fábio, numa fábrica. Constantemente, vou ser generosa. Uma vez por mês, pelo menos, a fábrica parava. E eu, como era da área de saúde, eles me chamavam logo, seja na minha fábrica, seja em outra fábrica. Eles me chamavam para aquela situação. Por quê? Um funcionário, sempre um diferente, estava se sentindo mal. Mas aquele mal que as pessoas vinham apavoradas até mim dizer, olha, fulano deve estar tendo um infarto, porque é dor no peito que irradia para o braço, é uma sudorese, aquele calafrio, a pessoa desfalecia, e nós corríamos, chamávamos o INEM, e eu estava ali. Nos primeiros casos, eu até ficava assim, angustiada, porque realmente os sintomas eram todos parecidos com infarto. E aí chegava um médico e fazia todos os exames, media a tensão, olhava o batimento cardíaco, o oxímetro e tudo, e não encontrava nada de diferente. E o resultado sempre era igual. Sempre, sempre. Nunca teve alguém sofrendo infarto. Sempre foi síndrome do pânico. Sempre. Isso acontecia frequentemente. Não era... Já tive vezes que era uma vez por semana. Já tive vezes que passou mais um pouquinho, mas acontecia demais, demais, demais. E eu ficava pensando assim, mas como pode? No início, principalmente, né? Como é que pode? Nós vivemos num país seguro. Não é que a gente vive no... Gente, eu amo o Brasil e amo Portugal da mesma forma, tá? Eu vou falar aqui de uma questão que realmente nós temos no Brasil, que é a falta de segurança. E nós aqui temos uma segurança incrível. Pessoas do mundo todo vêm para cá em busca dessa segurança que temos aqui. Isso não cabia na minha cabeça. Como nós vivemos num país que tem essa segurança que temos? Aliás, Portugal está ainda um dos maiores, né, melhores no mundo para isso. Temos essa segurança, temos um serviço de saúde que funciona, temos uma qualidade de vida fenomenal dentro dos países da Europa, temos um dos melhores climas. Então, porque geralmente a gente vê esses casos assim, né, em países que são muito frios e tudo mais. Não, aqui a gente tem frio, tem, mas temos também o sol, e temos pessoas, né, temos qualidade de vida aqui. Como é que pode? Pessoas que vivem nesse país, com essas oportunidades, terem esses problemas. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, e fui ver que, e eu vejo isso com frequência, que há dados dos estudos apresentados pela União Europeia que Portugal está hoje consideravelmente no topo do ranking europeu em casos de depressão, ansiedade, liderando de forma isolada o uso de calmantes e ansiolíticos. Eu até trouxe alguns dados aqui em números. Em doenças psiquiátricas, Portugal ocupa o 2º lugar a nível europeu, afetando mais de 1/5 da população. 23% da população. E outra questão que me chamou muita atenção é que, dentre os profissionais de saúde, principalmente os médicos e enfermeiros, Portugal é o 3º país que tem mais casos de depressão e ansiedade entre esses profissionais. Eu fiquei chocada. Por quê? A mesma terra,
que atrai milhares e milhares de pessoas pela qualidade de vida, pela comida, pela segurança, está vivendo esse colapso na saúde mental. Tem aqui a doutora Carol, que talvez tenha visto isso mais na prática também. E isso reflete que existe uma dor nas pessoas, paralisa a vida delas. Existe uma dor paralisando a vida dessas pessoas. Então, eu cheguei a uma seguinte conclusão, junto com o Espírito Santo. O maior problema da nossa geração não é falta de recursos. O maior problema da nossa geração é falta de significado. As pessoas precisam entender quem elas são. Precisam entender o que elas podem em Cristo. O que Ele é na vida delas. Falta-lhes o significado da vida. Falta entender o propósito. Falta entender o propósito. E sabe, esse vazio existencial, infelizmente, também atinge os membros da igreja. Sabe por quê? Porque o diabo sabe o potencial que há em você, se você descobrir quem você é em Cristo. Só que a maioria das igrejas, estou falando de religiões de uma maneira geral, não transmite essa mensagem. Eu vou repetir isso. O diabo sabe o potencial que há em você, se você descobrir quem você é em Cristo. Se você não sabe qual é esse potencial que você tem, você vai descobrir isso hoje. Amém? Amém? O inimigo não se importa se você frequente uma igreja. Ele não está nem aí. Desde que você não saiba qual é o seu propósito, que você não tenha uma visão e nem uma direção. O inimigo não se importa com isso. Mas você não foi criado para ser um operário ansioso da fábrica. Você não foi criado para ser uma pessoa depressiva e viver baseado também na sua performance. Amém? Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Você foi criado por Deus para viver por um propósito. E esse propósito é muito maior do que sua própria vida. Esse propósito não se resume a você. Ele vai muito além de você. Ele é muito maior do que você mesmo. Esse propósito começa em você, quando você entende. Mas o objetivo final de você entender esse propósito é alcançar o mundo ao seu redor. Ou o mundo, quem sabe. Esse é o propósito. Deus tem um propósito, mas para entender, antes disso, de eu avançar também, eu queria dizer o seguinte. Antes de você entender, até o final dessa mensagem, eu quero que você entenda o seu propósito. Mas antes de você entender o seu propósito, você precisa entender o propósito de Deus. Porque a nossa vida só faz sentido se nós estivermos nele. Amém? O apóstolo Paulo, na carta em Efésios, capítulo 1, versículo 9, fala o seguinte. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto as da terra. Então, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. E esse propósito ele apresentou em quem? Em Cristo, em Jesus. O propósito de Deus, já vou dar um spoiler aqui. O propósito de Deus é manifestar a sua paternidade, a paternidade dele, através de Cristo. Amém? Em Gênesis 2:8, a gente vai ter que voltar para entender essa paternidade de Jesus, de Cristo. Nós temos que voltar lá no início de tudo. E aí é engraçado, né, que Deus
a gente pensa que a nossa vida não tem propósito. Eu vou voltar um breve testemunho aqui de novo. Na semana passada, a pastora Isa trouxe a mensagem sobre o lugar seguro, né? E ela trouxe a revelação do lugar seguro desde Gênesis. E eu, quando eu montei a minha mensagem, antes de eu conhecer a mensagem dela, eu falei, caramba, Deus queria complementar o que ela complementou o Murilo. E assim vai sempre para trás, né? E aí, se a gente tem dúvida, ele tira a dúvida da gente ainda, dá a resposta, tira todas as nossas dúvidas. Então, vamos lá, Gênesis 2:8. O Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Presta muita atenção nisso agora. A gente precisa ler o texto, mas sempre tendo atenção, porque às vezes, por exemplo, a gente escuta muito falar o jardim do Éden. Mas primeira menção desse jardim, Deus não fala sobre uma região geográfica, ele fala de um lugar diferente, no Éden. E Deus colocou primeiro esse lugar seguro. Deus primeiro formou esse lugar seguro. E depois ele colocou o homem. Primeiro Deus fez isso. Ou seja, o homem foi colocado num lugar imerso, numa atmosfera de delícia, descanso e relacionamento, dentro de um perímetro, que era o jardim, protegido, seguro. Né, pastora Isa? Lugar seguro. Que o próprio Deus preparou para nós. Guarde agora essa verdade no seu coração. Antes de existir um ministério, existia uma comunhão. Isso vai ser importante. Antes de existir serviço, como o pastor Murilo falou agora em generosidade, antes de existir serviço, existe presença. Porque ele te preenche primeiro. Deus não criou um homem procurando um trabalhador. Deus criou um homem procurando um filho. Ele tinha já um relacionamento perfeito, mas o amor dele é tão grande que ele quis ir além. E ele criou mais filhos. Mas aí o homem caiu. O amor dele é grande demais que ele nem se importa com o trabalho. Mas o homem caiu e na queda do Éden, logo nos lembramos de quê? Da árvore, né? Da tal árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a gente se esquece de olhar no texto que tem uma outra árvore no meio do jardim. Gênesis 2:9, olha lá. Do solo, o Senhor fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim. E aí ele até cita depois, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida estava onde? No centro do jardim. E olha que interessante, antes da queda do homem, não havia nenhuma proibição da parte de Deus do homem se alimentar da árvore da vida. Eu procurei isso aí, pesquisei, olhei, vi se estava na frente, no livro de Gênesis, voltei para trás, e não tinha. Aquela árvore o homem tinha livre acesso àquela árvore. Você podia se alimentar daquela árvore da vida. Mas depois da queda, em Gênesis 2, do 16 ao 17, olha o que o Senhor fala. O Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A proibição só veio depois da queda. O homem desobedeceu. Por que Deus proibiu? Vou seguir mais adiante. Vamos primeiro em Gênesis 3, do 22 a 24. Depois da queda. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aí sim, é preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva
livre eternamente e viva eternamente. Antes ela estava liberada, depois ela estava proibida. Inclusive, Deus depois coloca aqui, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim, o homem, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem tinha acesso à vida, perdeu o acesso à vida. Deus colocou lá querubins para guardar o acesso à árvore da vida. Por quê? Já te fizeram essa pergunta? Por que Deus fez isso? E a resposta é, se você comesse da árvore da vida em pecado, a sua condição pecador ia se perpetuar para a eternidade. O que Deus precisava fazer naquele momento? Deus precisava... Pensa comigo, o salário do pecado é a morte. Nós íamos morrer eternamente se tivéssemos acesso à vida sem a punição feita sobre Jesus. Sem Deus... Como é a palavra agora? Perdi a palavra. Sem Deus saciar a sua justiça, o salário do pecado é a morte. Deus precisava saciar a sua justiça. E essa justiça foi saciada em quem? Em Cristo. Em Cristo. Então, na cruz, Jesus abre o novo caminho para que possamos receber a vida eterna. Ele foi tão gracioso conosco desde lá do Éden, que não nos permitiu viver com aquela natureza pecaminosa eternamente. Mas Jesus mudou isso. Amém? Hoje não temos mais uma natureza pecaminosa. Nós temos uma identidade completamente restaurada e glorificada como filhos de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. E aí, nosso ponto 2 da mensagem é que a vida toda, se nós observarmos a nossa vida, nós somos condicionados a viver, a correr atrás do mito da linha de chegada. Quando o homem errou lá no Éden, quando o homem pecou lá no Éden, o que ele buscava? Conhecimento. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não supria todas as necessidades dele. Não havia vida ali. E ele, justamente, o que Adão e a Eva buscavam naquele momento? Independência. Conhecer tudo, ser como Deus, assim como Satanás queria, né? Conhecer tudo. E hoje, o que acontece na nossa vida cotidiana aqui? Nós corremos atrás o tempo todo de informação. Cada dia mais, a gente está evoluindo para que a informação, o conhecimento esteja disponível, assim, a informação do mundo, tá? Porque se fosse conhecimento de Deus, maravilha. Quem dera se todo mundo tivesse acesso ao conhecimento de Deus. Mas a informação, a gente acha que a informação intelectual é o que nos move, a sociedade. Então, nós estamos evoluindo cada dia mais em promover esse acesso ao conhecimento, que é o pecado lá original, que nos torna o quê? Independente de Deus. Né? O mundo quer se tornar todos os dias independente de Deus. Então, isso nos torna uma sociedade que tem acesso a tudo, informação, e eu sempre estou correndo atrás. Estou sempre correndo atrás do mito de que eu tenho que alcançar alguma coisa. Eu estou sempre correndo atrás, nós estamos sempre correndo atrás do mito de que nós precisamos alcançar alguma coisa. Para quê? Para sermos aceitos pela sociedade, pelas pessoas, pela família. E na psicologia moderna, existe um conceito científico que explica perfeitamente essa nossa busca incessante, chamada adaptação hedonista, também conhecido como a esteira da felicidade. Não sei se alguém já ouviu falar isso aqui. A esteira da felicidade funciona assim. Você se esforça para conquistar alguma coisa. Você
tem que se esforçar. Você quer alguma coisa, você se esforça e conquista aquela coisa. Passado uma semana, 2 dias, você se acostumou com aquilo. Você está insatisfeito de novo. Aí você quer uma nova coisa para você correr atrás, para você sentir aquela satisfação de ter conquistado alguma coisa. E nós vivemos assim, nessa esteira. O tempo todo. Eu corri, alcancei. Eu cansei daquilo, corro de novo, para outro objetivo, outro alvo. E aí nós aumentamos sempre a velocidade da esteira, porque o primeiro conhecimento não serve para alcançar a segunda conquista, o segundo patamar. E a segunda corrida não serve para eu alcançar o terceiro patamar. Eu tenho que ter mais conhecimento, mais e mais e mais. 17, já deve ter o 18 daqui a pouco. Mas, olhando para Gênesis, voltando lá ao texto de Gênesis, a gente conclui alguma coisa. O problema do homem nunca foi falta de conhecimento. O problema do homem foi o quê? Falta de vida. Ele perdeu acesso à árvore da vida. O homem perdeu acesso à árvore da vida. Então, nós temos que recuperar o acesso à vida. Nosso propósito passa por isso. E a vida está em quem? Quando Adão foi expulso do jardim, ele não perdeu uma propriedade, um jardim do Éden, aquela propriedade, aquele terreno. Ele perdeu acesso à vida. Ele buscava conhecimento, mas perdeu a vida. Aí, a partir daquele dia, nós passamos a sofrer uma outra síndrome. Complicada essa também. A síndrome do quando. Quando eu mudar de país, tudo se resolve. Quando eu mudar o meu contrato, eu estou hoje contrato normal, mudei para efetivo, tudo se resolve. Quando eu tiver minha nacionalidade, minha residência, tudo se resolve. Quando eu faturar o valor que eu almejo, tudo se resolve. Quando eu me casar e tiver filhos, tudo se resolve. O quando é uma miragem. O propósito colocado no futuro sequestra o seu presente. O quando é uma miragem. Você tem que viver o hoje. O maior perigo de projetar o seu valor naquilo que você faz ou ganha é que você se torna escravo da performance. Você se torna escravo disso. Sabe quem entendeu isso perfeitamente? E ele sabe disso desde sempre. Satanás. Ele teve a audácia de tentar Jesus com isso. Mateus 4:3. Satanás fala assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Se você lê, ele questiona o quê em Cristo? A filiação, a identidade de Cristo, o propósito de Jesus. Ele teve essa audácia de questionar isso. Jesus prove o seu valor com a sua performance. Transforma pedras em pão. Se você é filho de Deus, prove o seu valor com a performance. Transforme essas pedras em pão. Se você também tem um propósito, produza resultados imediatos. Mude Jesus, a sua realidade agora através do seu esforço. Qual foi a resposta de Jesus?
Jesus, porém, respondeu em 4:4, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava no deserto. O lugar era de escassez absoluta. Ele estava de jejum há 40 dias. Mas a identidade dele não dependia da sua performance. A identidade dele estava firmada na filiação dele com o Pai. Jesus dizia, o meu propósito não é o que eu produzo no deserto. O meu propósito é a minha conexão com o Pai. Eu não preciso performar para provar que sou filho. O sistema desse mundo quer que você gaste a sua vida tentando transformar pedras em pão. Mas Jesus te lembra que você é filho. Você é filho. E que o pão da vida já te foi dado. Hoje nós temos o pão da vida. Amém? A ansiedade pelo quando morre. Você percebe que o propósito não é uma linha de chegada, onde você está quando tudo corre bem, quando tudo estiver perfeito. O propósito, vou falar isso bem devagar, preste bem atenção. O propósito é alguém que habita em você. Seja na escassez do deserto, ou seja na abundância de um jardim. O propósito é alguém que habita em você. Amém? Então vamos para o ponto 3. Em Cristo, fomos conduzidos à nova aliança para sermos templo vivo. Se o propósito, agora voltando ao propósito, se o propósito não é o que nós fazemos ou o que nós produzimos, então afinal qual é o plano de Deus para nós? A resposta está na graça, revelada através de Jesus. Romanos 8, 28, 29 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito do Pai. Lembra que a gente leu o texto lá em cima? O propósito do Pai é nos trazer a nossa filiação em Cristo? Pois todos aqueles que Deus de antemão conheceu, lembra quando Davi falava no Salmo 139? Que você me conhecia mesmo quando eu era uma substância informe. Ele também predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus. Você não foi predestinado para ser rico, para ser famoso, para morar aqui na Europa, para ser empresário, para ser pastor. Não é isso o propósito de Deus para você. Essas coisas são ferramentas temporárias. São circunstâncias que nós usamos aqui nessa vida terrena. O seu propósito é eterno, é imutável e é definitivo. E é definitivo de Deus. O propósito eterno, imutável e definitivo de Deus é formar Cristo em você. Ele é o primogênito. Ele era unigênito, mas depois se tornou primogênito. Na nova aliança, Deus faz algo que supera tudo que Adão viveu no Éden. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo nos confronta com uma realidade extraordinária. Está escrito assim, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? No Éden, Adão experimentava a presença de Deus com ele, ao lado. Nós hoje temos Deus habitando em nós. Por quê? Faz parte do propósito dele. Transformar você em pequeno Cristo. Primogênito. Você é mais um filho dele. No Éden, Deus habitava com o homem no jardim.
Na queda, o homem perdeu essa comunhão. Mas em Cristo, sobre o sangue da nova aliança, Deus não apenas nos leva de volta ao jardim. Ele faz algo infinitamente maior. Ele faz de você o seu jardim. Ele faz do seu coração o seu templo. Ele habita em você. Você não precisa mais performar para receber a presença de Deus. Você não precisa se esgotar em crises de pânico ou de ansiedade, tentando provar o seu valor. Você não precisa ser produtivo para provar o seu valor. A presença de Deus habita em você. A justiça dele é a sua justiça. O descanso dele é o seu descanso. Você não nasceu para encontrar um propósito baseado no seu esforço. Você nasceu para receber e transbordar a vida de Cristo. Isso é forte. Vou repetir. Você não nasceu para encontrar um propósito baseado no seu esforço. Você nasceu para receber e transbordar a vida de Cristo. Mas, Marcela, como eu posso viver o propósito de Deus? Tá, isso é teórico, talvez. E na prática? Como é que eu posso aplicar o meu propósito na prática? E a resposta a gente falou tanto hoje. Parece que todo mundo está conectado, né, com o propósito de Deus hoje. Nós falamos tanto isso hoje. A resposta passa pelo servir. A resposta passa pelo servir. A prática, depois de eu entender quem eu sou, depois de eu ter convicção daquilo que eu sou, eu vou agora imitar o meu pai, imitar o meu irmão mais velho, como diz a Dulce. Eu quero me parecer com ele. E por isso eu vou servir. Então, o serviço é um fruto natural de uma vida madura. É uma identidade que gera serviço. Não é fruto de uma obrigação. A gente não serve porque queremos alcançar ou performar. A gente serve porque entendemos que nós somos em Cristo. Olha o que Jesus diz em João. João 10, do 11 ao 16. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas, pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso, e eu pus entre parênteses, para efetivar esse preciso, necessito, eu preciso, Jesus fala. Eu preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, preste muita atenção na estrutura dessa declaração de Jesus. Jesus começa afirmando a sua identidade. Ele diz: eu sou. Eu sou. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele não tem dúvida. Ele não teve dúvida lá no deserto, quando foi tentado por Satanás. E aqui no sermão, ele também não teve dúvida. Ele não tinha dúvida. Ele afirmava: eu sou. Ele sabe que ele é amado do seu Pai. E também, qual é o resultado natural de quem sabe quem é? O resultado natural. Ele serve. Ele dá a vida pelas ovelhas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o mercenário também. O mercenário, eu esqueci a palavra grega aqui, já me fugiu. Mas o mercenário, quando o texto original traz o seguinte:
é como se ele fosse um funcionário. As ovelhas não são deles, eu sou só um funcionário. Eu estou cuidando delas, mas eu recebo um salário. Mas se chegar um lobo, eu fujo. Esse era o contexto do mercenário. Jesus não falou que ele era um mercenário. Ele falou que ele era um filho. Ele era o proprietário. Ele era o proprietário daquelas ovelhas. Então, porque ele sabia a identidade dele, ele dava a vida pelas ovelhas. Às vezes nós somos mercenários aqui da nossa própria vida. Nós entregamos ela na mão de outras, muitas vezes, para outro cuidar. E só faz isso quem não entendeu a sua filiação ainda. Porque não depende do teu pai e da tua mãe. Isso não depende do teu marido ou da tua esposa. A sua vida pertence a Deus. E você tem que saber exatamente isso. A sua filiação. Nós não somos da bancada dos mercenários, amém? Nós não servimos a Deus por um salário, por aplausos, ou porque queremos um cargo aqui no domingo. Ninguém aqui quer cargo. Nós só queremos transbordar na vida de outras pessoas a nossa identidade, para que elas também conheçam a sua identidade, amém? Quando você sabe que é filho, você não foge do deserto quando as coisas apertam. Você permanece firme na aliança que Deus tem com você. Quem sabe quem é em Cristo usa a sua própria vida para servir as pessoas. E aqui está a grande virada de chave para nós hoje. Servir é uma escolha, fruto de uma convicção e não de uma preferência também. Porque tem muita gente que às vezes vem para servir e o seu motivo é: mas eu prefiro isso ou aquilo. Quando eu estiver bem, eu sirvo. Hoje eu estou com dor de cabeça, então eu não sirvo. Ninguém está dizendo que o servir tem que ser um fardo pesado. Claro que você também vai ter direito, digamos assim, do reino de Deus, de usar a sua preferência. Isso é lícito. Mas a gente não serve só porque eu gosto. Gente, eu tinha pavor de falar em público. E estar aqui para mim hoje não tem a ver com a minha preferência. Tem a ver com que como eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Não passa sobre só o que eu gosto. Passa por aquilo que Ele planejou para mim. Sabe por quê, gente? Porque tem muita gente aí na rua, desse Portugal, que é essas ovelhas que Jesus falou. Quando a pastora Isa, na semana passada, falava de lugar seguro, e isso me trouxe muitas das pessoas não saberem o seu propósito, elas não se sentem seguras. Eu me debulhei em lágrimas. Por quê? Porque tem muita gente aí fora precisando saber quem é em Cristo, saber que Jesus sonhou com a vida dela, saber que a vida dela não é formada de um acaso. Ela não evoluiu de uma ameba para um ser humano tão complexo como nós somos. Jesus sonhou com você. Então, servir não passa só pelo aquilo que eu prefiro. Eu faço o que eu faço porque Ele conta comigo. Ele conta com você. Ele conta com a nossa vida para transformar quem está ao nosso lado. Às vezes a gente não consegue olhar para o nosso lado e ver algum irmão precisando de um abraço. A gente falou, basta um abraço, um sorriso para uma pessoa que só viu coisa ruim no dia dela e às vezes aquele sorriso mudou a vida da pessoa. Então, elas precisam entender o lugar seguro delas em Cristo. Elas precisam entender a identidade delas em Cristo. E nós estamos aqui para isso. Deus conta conosco. Isso precisa queimar em nós. O nosso serviço é fruto de uma convicção, da certeza de quem Deus é e quem nós somos nele.
Nós nos tornamos esse bom pastor. Nós servimos no deserto. Nós servimos no anonimato. A gente não precisa da glória para nós. A glória é para Ele. É sobre a vida do outro com Ele. Servimos quando dói, servimos em qualquer circunstância, quando entendemos quem somos. A preferência, ela pode mudar com as circunstâncias. A nossa convicção, ela não muda. Ela permanece firme na aliança que temos com Deus, com Cristo, através da aliança dele conosco também. Amém? E também quando nós assumimos essa convicção, o nosso propósito fica bem mais claro. Quando assumimos essa convicção de que nós somos filhos de Deus e que temos um propósito nele, a nossa vida, a gente começa a filtrar da nossa vida o que é essencial, o que eu vou deixar para trás, aquelas práticas que já não cabem mais a mim, aquilo que não vai servir para eu edificar a vida do meu irmão. Mas eu precisei entender primeiro quem eu sou. Se você está aqui e não entende ainda quem você é, mas quer fazer alguma coisa, primeiro foque em saber quem você é. Passe primeiro por isso, por essa experiência com Cristo. Ele vai te dizer. Tenha convicção de quem você é. Amém? Nós começamos a filtrar os pensamentos que vão à nossa mente. A gente não aceita mais esses pensamentos de derrota, de tristeza, de ansiedade. A ansiedade até vem. Não vou dizer que não vem. A depressão pode bater aqui na porta. Ela vem. As práticas, mas você fala o que para ela? Por que ela vem? Primeiro, por que ela vem? Porque Satanás vai ser incansável em jogar dardo na tua mente para você achar que você não é ninguém, que você não tem valor. Mas aí você se firma em quem? Em Jesus. Em que Ele falou a teu respeito. Não importa o que sua família falou a teu respeito. Não importa o que Satanás fala a teu respeito. Teu vizinho, teu papagaio, teu periquito, não importa. O que importa é o que Deus fala a teu respeito. É a única coisa que importa. Nem o que você mesmo pensa de você. Sabia que às vezes os teus pensamentos jogam contra você? Nem o que você mesmo pensa a respeito de você importam. Se você estiver com pensamentos ruins a respeito de você mesmo, corre para a palavra. E vai escutar o que ele fala de você. Amém? Amém. E quando a gente foca no propósito de Deus, é tão lindo que Ele é que foca em nós. Ele já tem foco em nós, né? Assim, hiperfoco, como diz a pastora Isa. Ele tem um hiperfoco em querer a nossa vitória, em querer a nossa comunhão com Ele, o nosso entendimento de quem nós somos nele. Ele tem esse hiperfoco em nós. Parece que nós somos os filhos únicos, como eu falei no início aqui. Dentre bilhões de pessoas que já passaram por essa terra. Ele tem um hiperfoco em você. E ele vai trazer sobre a sua vida uma provisão sobrenatural. E eu falo isso para mim, tá? Amém? Falo isso para mim, porque às vezes Satanás vem com essas setas aqui na minha cabeça. Mas eu decido, e você também, a focar no propósito dele para a sua vida. No propósito dele para a sua vida, porque ele vai trazer a provisão. Amém? Jesus e Paulo eram homens focados naquilo que eles sabiam que precisava ser feito. Eles não andavam à deriva à procura de aprovação de ninguém. Carol falou isso hoje no briefing. Ele era assertivo. Jesus era assertivo em todas as coisas que fazia. E o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos outro segredo. Não foque nos seus defeitos. E também não foque nas suas qualidades. Porque se você focar nos seus defeitos, você vai achar que nunca vai ser capaz. Se você achar que eu não consigo por isso, por aquilo, porque eu
porque eu falo mal, porque eu tenho medo, porque, não sei. Eu nunca estaria aqui. Se eu fosse focar no que eu acho sobre mim, eu não estaria aqui. E você? Onde você estaria paralisado se você focasse nos seus defeitos? Também não foque achando que você é bom demais, porque aí vira arrogância. Foque nele. Ele é que vai te conduzir. Amém? Precisamos focar no plano dele. Quando mantemos os nossos olhos fixos no nosso propósito, entra a provisão divina. Quando você foca no seu propósito de Deus para a sua vida, ele se encarrega de realizar os milagres necessários para que esse propósito se cumpra. O foco é nosso, o milagre é dele. E Deus sempre foi e sempre será um Deus de milagre. Eu vou repetir isso aqui. Deus sempre foi e ele sempre será um Deus de milagre. E por último, quando nós servimos, acontece algo que não vem de nós, mais uma vez, que é um transbordamento inevitável. E eu queria chamar já a equipe do louvor. Pode subir. E eu queria fazer uma última reflexão aqui com vocês. Se formos honestos, o que as pessoas hoje menos querem é estar perto de gente religioso. Porque o julgamento das pessoas, apontar o dedo umas para as outras, não era assim que Jesus fazia. E o nosso alvo é ele. Não era assim que Jesus fazia. Jesus era magnético. Eu quis usar esse termo aqui. Jesus era magnético. Os pescadores faziam fila para se assentar ao redor dele. As prostitutas, as pessoas faziam fila para estar do lado de Jesus. Teve um que colocou os amigos, tiraram o telhado para se aproximar de Jesus. Por quê? Subia na árvore, porque ele era magnético, ele servia. Jesus primeiro, antes de falar, Jesus servia com a vida dele. Ele servia o pão, ele servia a saúde, ele servia a vida dele, até servir de verdade. Em 1 Coríntios 9:16, olha o que Paulo fala. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa uma obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Paulo não está falando isso com um peso de, se eu não fizer, Deus vai estar me punindo. Se eu não fizer, eu não vou ter mais comunhão com o Pai. Deus está falando Paulo está falando de uma forma que nós aqui na Nova Igreja entendemos muito bem. É sanguíneo. Quem é os sanguíneos aqui? É sanguíneo. Porque eu sei quem eu sou, eu não consigo. É uma obrigação que eu me faço. Me consome. Isso me consome, porque eu sei quem eu sou. É inevitável, assim como Jesus, é inevitável não querer servir o meu irmão. Porque eu sei quem eu sou, eu vou dar um abraço bem forte daquele irmão que está precisando de ajuda. Porque eu sei quem eu sou, eu vou levar uma palavra de encorajamento para aquela pessoa que está triste e perdeu um ente querido. Porque eu sei quem eu sou, eu vou levar Cristo para essas pessoas. Porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei quem habita em mim. O propósito da sua vida, para finalizar, não é um troféu egoísta. O propósito da sua vida é você ser sal da terra.
Sabe, em Mateus 5,13, Jesus fala assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como que se restaurará o seu sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Em Aveiro, tem ali montanhas de sal, portugueses, que me corrijam se eu estiver errado, mas em Aveiro, o melhor sal, não é? Tem ali montanhas de sal. E aquele sal pode estar lá anos e anos. Se você pegar aquele sal e botar na boca, ele vai ser salgado. Ele vai ser salgado. Mas ele não serve para nada se ele não tiver no saleiro e não colocar em cima da batatinha frita assim, ó. O sal não serve para nada se ele não atingir a vida dos outros. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que você é o sal da terra. Você parado na montanha de sal não serve para nada no reino de Deus. Não cumpre o seu propósito. Quando você foi chamado para dar sabor à vida das pessoas. Você foi chamado para dar sabor à vida das pessoas. Você não é, o seu propósito não é um troféu egoísta. O seu propósito é dar sabor à vida das pessoas. O seu propósito é Cristo. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei a história de todo mundo aqui. Eu não sei se você está nessa fábrica, com síndrome do pânico, querendo entender por que você nasceu. Para que você nasceu? Eu não sei se essa pergunta já pairou aí no seu coração alguma vez na vida. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. E quando eu não tinha resposta, eu até pensei que a minha vida não valia nada. Mas a sua vida tem valor. A sua vida é capaz de ser usada por Deus para transformar, para salgar, para dar sabor à vida de outra pessoa. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, Pai. Primeiro pela nossa filiação. Pai, nós sabemos quem nós somos em Ti. E é inabalável esse entendimento em nós. Eu declaro, Pai, cada um aqui de nós entende isso. E se não entende, o Teu Espírito Santo é capaz, é só Ele que pode convencer o coração do homem. E Ele é capaz de revelar a cada um aqui hoje qual é o seu propósito. Por que você nasceu? Por que você está aqui hoje? Por que você veio ouvir essa mensagem? É para você salgar a vida de outro. E eu queria também dar oportunidade aqui para quem não entendia qual era o seu propósito e não conhecia esse Deus maravilhoso. Não sei se tem alguém aqui que queira fazer uma confissão e falar: Senhor, eu não sei porque eu nasci, mas eu quero entender. Essa menina falou aí que você me deu um propósito, você sonhou comigo. Se tem alguém assim que queira fazer essa oração comigo, levanta a sua mão. Amém. Pai querido, nós declaramos, Pai, que nós somos convictos na nossa identidade em Ti. E que é como se
Nós não podemos fazer nada, Pai, diferente de te servir, da nossa vida. Não é servir somente na igreja, Pai, com a nossa vida, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, Pai. Que o nosso sorriso, Pai, leve vida às pessoas. Que nós possamos, Pai, transmitir o Teu bom perfume por onde quer que nós passamos, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa vida, Pai, seja resposta para esse país e para essa nação, Pai, e para este mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém.